Daí eu vou desligar o meu... Tudo bem. Estou aqui aceitando. Então, tá gravando já, Elô, tá? O pessoal tá entrando, eu vou aceitando, pode tocar aí. Tá. Boa noite novamente, sejam todos bem-vindos. Nós temos um monte de gente de tudo que é estado, e também daqui, né, do estado de Santa Catarina. Eu sou Heloísa, mas eu gosto que me chamem de Elô, porque como me chama de Heloísa, está com raiva de mim. Então, eu sou uma mulher branca, baixinha, então, agora tá escuro, né? Mas mulher não envelhece, ela pinta o cabelo, né, gente? E, e a gente está aqui, né, com muito prazer para receber todos vocês, para essa capacitação tão importante, para que a gente possa, né, estar participando das conferências, né, com conhecimento. Então, é isso. Então, estamos na capacitação do dia 24/4/2025 do Fórum Estadual de Usuários e Usuárias do SUAS do Estado de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Agora eu passo a palavra para a Leonilda, que vai moderar essa reunião. Pessoal, boa noite a todos, novamente. Eu vou fazer minha autodescrição, tá? Sou uma mulher branca, de baixa estatura também, uma mulher idosa, né? O mês que vem já completo, já serei jubilada, né? Meus 75 anos. Da pele branca, meu cabelo está à altura dos ombros, é castanho avermelhado. Ao fundo eu tenho um quadro, umas flores, e quero muito dar as boas-vindas a todos, né? Dizer que hoje, a nossa primeira capacitação desse ano, tem um tema muito importante, um tema que diz respeito a todos nós, né? Que é a respeito das conferências de assistência social. E nós temos hoje à noite, como palestrante, né, a Norma Sueli de Souza Carvalho, né? A Norma é assistente social, é conselheira do CEAS, é ex-conselheira nacional do Conselho Nacional de Assistência Social. A Norma também já presidiu o Conselho Nacional de Assistência Social, né, em 2018, 2020, né? É coordenadora do Movimento Nacional de Entidades e também assessora do FEUSUAS. Nós sabemos que o CNAS, né, ele já está se preparando, está preparando tudo, é o ano aí que a Norma vai colocar muito a importância das conferências, o que a gente está comemorando. Ele está se preparando para que a gente tenha uma conferência nacional, né, com ótimo aproveitamento, mas é necessário que a gente esteja, primeiro de tudo, muito bem firme lá nas nossas comunidades, nossos municípios e estados, para que a gente tenha realmente, depois, no final, uma conferência nacional com êxito. Então, a Norma vai colocar tudo isso hoje à noite, muito bem colocado. Vocês podem anotar durante a apresentação, e assim que a Norma terminar, então, vocês poderão fazer perguntas. Nós pedimos já que vocês anotem as perguntas, né, de uma maneira bem objetiva, para que a Norma possa responder o maior número possível de perguntas, tá? Então, Norma, agora eu passo para ti, para a tua apresentação. Bom, então, boa noite a todas, a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falando, né, sobre esse tema que é tão importante, que são as nossas conferências de assistência social. Vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos brancos, não pinto cabelo, tenho muita preguiça, não quero saber. Então, os cabelos são branquinhos, curtinhos, uso um óculos marronzinho, quadrado, e estou com uma blusa preta com desenho branco, uma estampa branca, e uma blusa de frio, né? Um casaquinho por cima. Meu fundo, eu tenho uma estante com livros e... Boa noite, Paulo de Aracaju, Sergipe. Tá ótimo. Sejam bem-vindos. E a gente já está começando aqui a fala, vamos pedir para que todos mantenham, né, os microfones desligados. Para quem chegou agora, Leonilda, acho que é bom dar os avisos de novo sobre como é que vai ser a dinâmica, né? Enquanto eu vou fazer aqui, vou colocar o material da nossa apresentação.
Certo, Norma. Então, gente, voltando lá, lembrando, né? A Norma vai fazer a apresentação dela. Uma coisa importante é que a gente mantenha assim, os microfones fechados para não dar interferência, né? Pode atrapalhar. Vocês anotem quando surgir alguma dúvida ou uma pergunta, algo que vocês queiram saber mais. E quando a Norma terminar, né, de falar, vocês podem, então, fazer a pergunta. O que a gente recomenda é que seja uma pergunta bastante objetiva, tá? Para que a Norma possa responder, né, o maior número de perguntas, certo? A Norma já projetou ali, então podemos começar. Isso. Então, nós vamos, deixa eu só, está todo mundo vendo aí? Espero que sim, né? Eu vou colocar ela maior e aí eu não vou estar vendo vocês, mas a gente vai falando e é bem importante ir anotando, né? Para que depois a gente possa ir tirando alguma dúvida, trocando aí um pouquinho nessas informações. Deixa eu coloquei aqui. Muito bem. Então, a Heloísa, lá no começo, para quem chegou antes, já comentou que essa conferência deste ano vai ser uma conferência especial, uma conferência que tem algumas novidades que vão ser muito importantes, principalmente para os usuários. Então, nós estamos aí com uma conferência que vai estar discutindo os 20 anos do SUAS. E nós temos aí esse espaço democrático do direito de participar, dando as suas opiniões e sugestões. A conferência é para isso, é o momento em que os usuários, os trabalhadores, as entidades, aquelas pessoas ligadas à gestão do SUAS vão se reunir para realmente pensar em estratégias, em propostas, em sugestões para que essa política avance, cresça, melhore, mude a realidade de cada um de nós nesse país. Então, ela tem o tema que é 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. Todo mundo que está aqui sabe que para a gente chegar nesses 20 anos não foi fácil. Foram muitos anos de muita resistência, de muita luta, insistência, para que esse sistema de proteção social, que é o SUAS, realmente possa garantir um atendimento, o acolhimento da população mais vulnerabilizada nesse nosso país. Mas a gente ainda tem muito que construir nessa política. E não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de participar de conferências, mas toda conferência, ela tem um tema, que é esse que eu falei, dos 20 anos do SUAS, e ela traz eixos, que são temas que vão ser discutidos em grupos separados, e cada grupo desse vai poder tirar deliberações, que é o nome que a gente dá para as propostas que os grupos vão discutir e vão poder apresentar lá no final da conferência, onde elas vão ser votadas, para que você tenha até 10 propostas para o município, 5 para o Estado e 5 para a União. Isso nós estamos falando aqui das conferências municipais, que são as que estão mais próximas da gente nesse momento, não é? O eixo 1, ele tem um título, que é a universalização do SUAS. Depois eu vou falar um pouquinho de cada eixo, tá? Mas agora eu vou dar só o título dele. O eixo 2 é o aperfeiçoamento contínuo do SUAS. O eixo 3 é a integração dos benefícios e dos serviços socioassistenciais. O eixo 4 é a gestão democrática da informação no SUAS.
E o eixo 5, a sustentabilidade financeira, porque sem dinheiro ninguém faz política pública social nesse país, nem política nenhuma, não é? Então, esses são os nossos 5 eixos. O que são esses eixos? Os temas que os grupos vão discutir e vão formular, vão construir, vão pensar as propostas para serem votadas no final da conferência. Aqui tem os eixos mais detalhadinho, porque depois a gente vai disponibilizar esse material. E então, deixei os eixos em 2 formatos, para que vocês depois possam estar utilizando, né, para estudar, para se preparar melhor para a conferência. Nesta conferência, nós temos algumas atividades que são sugeridas, não são obrigatórias. Uma delas é a realização de conferências livres nacionais. Para esse ano, o Conselho Nacional está sugerindo que os grupos, movimentos, organizações possam realizar conferências temáticas. Por exemplo, o Fórum dos Usuários do SUAS, o Fórum Nacional, pode realizar uma grande conferência nacional para tratar de algum assunto específico dos usuários. O pessoal das entidades pode fazer uma conferência só para tratar dos assuntos das entidades. Pode ter uma conferência dos trabalhadores para falar sobre o assédio moral. Pode ter uma para falar da educação permanente no SUAS e outros temas. Para que essas conferências, e elas só vão acontecer no nível nacional, para que elas possam enviar propostas para a Conferência Nacional, elas têm que reunir no mínimo 100 pessoas. E essas 100 pessoas, então, vão fazer a sua discussão, vão fazer as suas propostas, e o Conselho Nacional recebe essas propostas e depois vai incluí-las lá nas deliberações das conferências nacionais. Quem quiser fazer conferências livres nacionais tem que comunicar para o CNAS para que ela entre, né, no cronograma das conferências nacionais deste ano. E outra sugestão que o CNAS traz é a realização de audiências públicas nas câmaras de vereadores. As câmaras de vereadores costumam ter um momento que chama tribuna livre. Então, se você não conseguir uma audiência pública para falar sobre a conferência, para apresentar o SUAS, você pode pedir uma oportunidade da tribuna livre em uma sessão da Câmara e pode, então, falar sobre a importância da participação de todos os segmentos da sociedade nas conferências, procurando envolver também outros, além da nossa gestão, né? Envolver o legislativo, envolver o judiciário, também nas discussões do Sistema Único de Assistência Social para fortalecer a nossa política. Mas essas aqui são atividades sugeridas e não são obrigatórias. Mas a gente vai ter umas atividades que são obrigatórias. O que é isso? É uma atividade que, se não acontecer, o Conselho Nacional pode resolver que ele pode até decidir não receber as deliberações da Conferência Municipal. E uma dessas atividades obrigatórias é a questão do tempo mínimo para realizar a Conferência Municipal. Porque tem município que realiza a conferência em uma tarde, ou em uma manhã e uma tarde, e agora o Conselho Nacional orientou nos seus informes, o Conselho Nacional já publicou 6 informes, que estão muito detalhados, explicam direitinho como que a conferência deve acontecer. E elas têm que ter 3 turnos. Isso quer dizer que o ideal é a abertura à noite
e as atividades da conferência na manhã e na tarde, ou o dia inteiro, manhã, tarde, noite, ou um dia faz uma parte, uma abertura, e de manhã, no outro dia, de tarde, de noite, continua, mas tem que ter 3 momentos. Para quê? Porque, muitas vezes, aquela abertura da conferência toma muito tempo. As pessoas, muitas vezes, vão, políticos ou gestores, e falam muito, toma muito tempo dos debates. E aí, momentos importantes, como o momento do conferir, que é aquele momento em que a gente vai ver quais foram as deliberações que saíram na conferência anterior e como é que a gestão, como é que o conselho cuidou dessas deliberações durante esses 2 anos, fica para um tempinho pequenininho. E, muitas vezes, até a discussão dos eixos lá nos grupos fica com o tempo apertado. E depois as deliberações ficam prejudicadas, porque elas não são elaboradas com calma, com tranquilidade, para que as pessoas realmente possam dizer o que estão pensando, escrevam como estão pensando, para que essas deliberações possam se tornar realidade, mas elas precisam também ser objetivas, não é? Elas não podem ser feitas com aqueles textos enormes, ou não podem ser feitas às pressas. Então, pensando em tudo isso, é que o Conselho Nacional está orientando que a gente tenha bastante tempo para discutir. E, por conta disso, ele está orientando que, no dia da conferência, não seja feita a aprovação do regimento interno, porque, antigamente, nós participávamos de conferência que, às vezes, ficávamos horas e horas discutindo o regimento interno, e nem era por conta do conteúdo, era por conta da maneira como estava escrito, porque um queria mudar uma letra, outro queria trocar uma palavra, e a gente perdia um tempão com isso. Então, a sugestão é que os municípios, as comissões dos conselhos, já elaborem o regimento. O Conselho Nacional já encaminhou o modelo desse regimento, é só adaptar para o município, adaptar para o Estado, faz o regimento, distribui para todos os interessados, principalmente nas pré-conferências, já entrega esse regimento para que as pessoas possam ler, possam ver se tem sugestão, e o Conselho faça uma plenária antes da conferência, aberta ao público, ou faça aquele momento lá na Câmara dos Vereadores e faça a aprovação desse regimento, e os estados e a Conferência Nacional vão fazer a aprovação vão fazer uma consulta pública, que aí as pessoas podem fazer no virtual também a sua contribuição. É claro que no dia da conferência tem que ler o regimento todo antes de começar a conferência, para as pessoas saberem como é que ele vai funcionar. Mas, para a gente não ficar ali muito tempo debatendo detalhes desse regimento. E uma outra novidade, que vai ser também uma questão obrigatória, é a comprovação do vínculo com o SUAS. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre como que os usuários vão participar das conferências. E para participar, o usuário, o trabalhador, o representante da entidade e até o delegado que sair, que seja da gestão, o governamental, ele vai ter que provar que ele tem uma atuação no Sistema Único de Assistência Social. E aí alguém pode perguntar, ora, mas para quê? Por quê? É porque nós já tivemos casos de usuários irem para as conferências estaduais ou conferência nacional e eles não terem nenhuma ligação com o Sistema Único de Assistência. Eles não serem atendidos nos equipamentos da política de assistência social. Eles estarem muito mais vinculados às políticas de saúde ou de educação.
mas porque não tinha uma grande participação, uma grande representação lá no seu município, ele acabou indo para a conferência. É importante que ele participe? Claro que sim, mas lá na política onde ele é militante, na política que ele conhece, na política que ele tem condições de contribuir. Então, é importante essa comprovação. E aí, daqui a pouco, eu vou dizer como é que essa comprovação vai acontecer para os usuários. É bem fácil, vocês vão ver. E o que a gente tem que garantir, gente, nessas conferências? O papel do usuário não é só participar da conferência, é acompanhar também se ele é conselheiro, lá pelo Fórum dos Usuários, como é que ela está sendo organizada, para que haja uma ampla mobilização. Porque outra coisa que é obrigatória, que não estava ali no meu cartazinho, são as pré-conferências, as reuniões nos equipamentos, as reuniões dos fóruns dos usuários, reuniões como essas que nós estamos fazendo aqui, para falar sobre a conferência e para colocar vocês bem animados para irem para esse espaço, para contribuir, para dar sua sugestão, para que a nossa política melhore, cresça, mude, não é? E para que isso aconteça, a comunicação tem que ser acessível. Tem um informe da conferência que é só sobre a acessibilidade, para que todos possam participar, mas que todos possam entender o que está sendo dito, como é que essas questões vão... todos tenham uma compreensão dos eixos, do que vai ser debatido, compreendam como é que vai ter o processo de votação, como que ele vai poder ser um delegado. Tudo tem que ser explicado de uma forma simples, de uma forma clara e para todas as pessoas, usando todos os recursos possíveis. E outra novidade, que é o respeito às cotas. A gente vai falar mais sobre elas e depois, lá na hora das perguntas, a gente vai pedir até uma ajuda para a Solange para a gente dar um reforço aqui nessa questão das cotas, viu? Olha só, para a sociedade civil participar, nós vamos falar aqui para o usuário, tá? Nós temos a Resolução 99, de 4 de março de 2023, que caracterizou o usuário. Então, quem é o usuário? É aquele que representa, né, nas instâncias de participação. Quais são essas instâncias? Os conselhos, as conferências, as audiências, todos os espaços de representação. Então, o usuário, ele, para participar desses espaços, ele tem que ser integrante de uma organização que represente os usuários. O usuário, por si só, alguém que recebe o Bolsa Família, mas fica lá na casa dela, não sabe nada sobre a política de assistência, não participa de nenhum fórum, de nenhum movimento, de nenhum coletivo, ela não está representando um grupo, ela está falando por ela mesma. Então, para estar nesses lugares, você precisa estar representando os seus companheiros, os seus, aqueles que são usuários como vocês dessa política. Então, quando alguém vai lá para o conselho, vai para uma conferência e sai como delegado, ele vai falar em nome daquele coletivo, de um fórum de usuários, de um coletivo de imigrantes, do movimento de população de rua, de uma organização de pessoas com deficiência. Sempre um coletivo é que vai ser a nossa base. Nós não podemos estar nesses lugares falando da nossa cabeça. Isso é muito importante. E então, esse lugar que você representa que vai garantir, que vai te entregar o documento que você precisa para provar que você tem o vínculo com o SUAS. Então, o delegado que sair, que for representante governamental, vai entregar, vai mandar lá para a conferência estadual ou para a nacional, se for o caso, a portaria de nomeação dele, né, um documento que prova que ele está vinculado à política de assistência.
E, quando for os usuários, vai ser a declaração do coordenador do fórum, ou do coletivo que ele participa, ou lá do equipamento em que ele participa e que o coletivo que ele está envolvido tem suas atividades, é que vai fazer uma declaração dizendo que aquela pessoa participa daquele coletivo, daquele movimento, daquele grupo, e que realmente é um usuário da política de assistência social. Vai dizer se ele recebe o Bolsa Família, ou está inscrito no CAD único, enfim. Mas o seu coordenador do Fórum dos Usuários é que vai estar fazendo aí essa declaração, ou aquele coordenador do grupo, movimento que você está participando e que tem alguma relação com os equipamentos públicos. Os trabalhadores também vão ter que estar apresentando o seu comprovante, assim também como os representantes de entidades. Todo mundo vai ter que provar que tem vínculo com o Sistema Único de Assistência. E agora, a novidade que é muito bacana, que é nós temos que trabalhar, criar bastantes encontros, reuniões, movimentos, lives, para que muitas pessoas diversas, pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes nem estão acostumadas a ir para a conferência, possam estar lá, para que a gente consiga mostrar essa diversidade lá no SUAS. Para isso, tem uma orientação sobre as cotas. O município tem que garantir, preferentemente, a participação dos usuários nas conferências, mas que este usuário possa ser representante de algum desses segmentos. Pessoas negras, autodeclaradas, pretas ou pardas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas idosas com mais de 60 anos, adolescentes de 12 a 17, jovens de 18 a 29, migrantes, refugiados e apátridas, atingidos por barragens e os grupos populacionais tradicionais específicos, que é uma sigla, eles criaram uma sigla, que chama GPTES, que são aqueles grupos populacionais tradicionais. Quem são esses grupos? Indígenas, quilombolas, ciganos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades de terreiro, ribeirinhos, agricultores familiares, assentados, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, acampados, atingidos por empreendimentos da infraestrutura, famílias de presos do sistema carcerário, catadores de materiais recicláveis, pessoas em situação de rua e outras que podem surgir ainda, não é? Todas essas pessoas precisam, quando for fazer a inscrição, tem lá uma lista com todas essas características. Quando você for fazer a sua inscrição para a conferência, seja lá no formulário, no computador, no celular, seja ela manuscrita, né, que muitas vezes o município vai imprimir, vai deixar lá no equipamento para você preencher, ou vai encaminhar, você tem que anotar certinho em qual grupo populacional tradicional você participa ou você pertence e qual dessas outras condições você vai estar incluído. Se você é uma pessoa idosa, se você é uma pessoa LGBTQI, APN+, ou uma pessoa com deficiência, porque é depois que todo mundo fizer a inscrição que o município, o Estado e a Conferência Nacional vão saber quantas pessoas nessa condição estão na conferência, porque eles têm que garantir um percentual desse grupo como delegados. Então, é muito importante que você registre
Não esqueça de marcar qual é o grupo no qual você está inserido, tá? E quando chegar lá na conferência, se o município é pequeno e não tem trabalhador ou não tem entidade, os usuários podem substituir os delegados que estejam faltando. Entre a sociedade civil, pode um segmento substituir o outro, mas o governo não pode substituir a vaga da sociedade civil, de jeito nenhum. Ah, mas só tem 2 representantes da sociedade civil. Então, vão os 2. Ah, mas podia ir mais um do governamental. Não pode. Se forem 2 vagas para o governo e 2 para a sociedade civil, tá tudo certo. Mas se forem 4 para a sociedade civil, 4 para o governo e faltar na sociedade civil, vai o número que tiver. Ou outro segmento substitui, mas não pode ir um número maior de delegados governamentais e ocupando vaga da sociedade civil, porque aí a gente vai estar ferindo o princípio da paridade, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, substituição só dentro do próprio segmento, tá certo? Eu vou dar uma paradinha para a gente ver se vocês têm perguntas até aqui. Depois a gente volta e fala dos eixos, tá? Então, vamos lá, Leonilda. Se alguém quiser fazer pergunta até agora, a gente vai conversando aqui. Tá, já tem 3 pessoas aqui que eu vou anotar e depois eu chamo, só um pouquinho. Norma, Eu queria me inscrever também. Ah, sim, só um pouquinho. Antes das perguntas, vamos passar aqui um pouquinho para a Solange, para ela reforçar aqui algumas coisas, principalmente essa questão das cotas, porque a Solange está lá no Conselho Nacional, ela pode trazer para a gente informação ainda mais fresquinha. Fala aí, Solange. Bom, boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Bom, eu gostaria de iniciar conversando com vocês, porque eu estou gostando demais da maneira como a Norma está trazendo tudo, né? Os pontos que ficava sempre nos bastidores, mas vejam bem, vocês estão se vendo dentro da conferência? Eu estou, porque agora a gente está nominando e está dizendo que vocês têm que se reconhecerem e têm que ter o vínculo SUAS, que isso está lá na 99, e a gente fez isso lá na formação em novembro. Quem teve lá sabe que nós trabalhamos a resolução 99, que falava do vínculo SUAS. Então, o CNS começa com os informes, dizendo para o gestor que ele tem que priorizar tudo que é necessário para o usuário participar, que é na questão da acessibilidade, né? São questões cruciais para sair uma conferência. Isso está nos informes, a Norma já trouxe isso. Mas o que vem de novo e que está escrito, e que para nós, usuário, e eu estou saindo dessa gestão dentro de uma conferência nacional ordinária realizada, porque nós temos um informe específico para usuários, e temos um informe específico sobre o que o gestor tem que prover de acessibilidade, e temos a nominação de que os usuários, só o usuário representa o usuário. Não adianta dizer assim, mas eu tenho uma filha que é deficiente, eu participo. Quem é a deficiente que é a usuária. Se ela participar, a mãe, de um coletivo
do BPC para prover discussões sobre o benefício e está dentro dos critérios do SUAS, ela pode sim participar da conferência. Mas eu já tive a avó que tinha um neto deficiente, que era funcionária pública, que estava na cadeira do usuário, tá? Então, isso aí é bem sério. E aí vocês estão, a norma trouxe como é bem simples, né? Olha o reconhecimento dos fóruns. Os fóruns vão reconhecer seus coordenadores que participam do fórum dando a declaração. Por isso, olha a seriedade que nós precisamos ter enquanto coordenador para ele ingressar numa conferência municipal, né? Então, olha o reconhecimento dos fóruns. Então, eu quero chamar muita atenção em relação aos vínculos do Sistema Único, que não é só para o trabalhador, não é só para o usuário, não é só para a entidade. Até o governo vai ter que comprovar que é governo. Por quê? Porque vinha lá um professor, às vezes nada contra os professores, mas que são estudiosos, mas queriam entrar como delegados. Então, hoje já não vai mais ser possível, a não ser que ele esteja dentro da estrutura do Sistema Único de Assistência Social. E a outra questão muito importante, as cotas, que a norma já falou, é base 30%. E esse reconhecimento das cotas está em resolução, junto com o informe. E aí, o conselho vai dizer assim, não, nós vamos destinar esses 30% para mais etnias, dessa. Então, essa organização das cotas vai partir do conselho, né? Então, mas o usuário ele vai poder lá, quando ele chega para fazer sua inscrição, ele já tem que se identificar por onde ele quer ir. Ele pode abrir mão da cota? Pode, mas é uma possibilidade, porque daí eles têm que cumprir para que preencham o número de delegados dentro daquilo que o conselho estipulou. Então, pessoal, todos são coordenadores, todo mundo que está hoje na reunião tem interesse nas conferências, e nós não estamos assim iniciando um processo novo, nós estamos numa evolução de processo. Então, nós temos uma tarefa no nosso município, junto com o nosso estado, de fazer com que essa conferência se torne uma conferência que os usuários tenham voz, vezes, e que seja de luta, de garantia do seu espaço, né? Então, a norma vai fazer agora os esclarecimentos das dúvidas. A gente tem que lembrar que também o tempo ele é rico, então a gente tem que ser bem objetivo. E vocês estão vendo que eu estou largando uns informes pequenininhos hoje, foi sobre os 30% de cota que eu botei no grupo, né? Nos grupos de WhatsApp. Então, pessoal, isso tudo é a comprovação que vocês possam usar nos espaços que vocês estão, tá? Como hoje eu também larguei um informe sobre o uso do recurso público para as conferências. Eu não quero me alongar, mas estou aqui para a gente tirar dúvida, e agradecendo muito a exposição da norma, que está excelente, está ótima, norma, parabéns. O negócio é o povo entender, né? Vamos lá, Leonilda, vamos ver. Como Então, é que tá? gente, se inscreveram 7 pessoas. Vou lembrar aqui mais uma vez que as perguntas têm que ser objetivas, para que a norma possa responder para os 7 que se inscreveram, e ainda, né, ela tem ainda conteúdo a ser repassado. O primeiro vai ser o Bruno. Pode fazer a pergunta, Bruno. Boa noite, companheiras, companheiros. Eu sou o Bruno, tá? Esse cara moreno, com cabelos e barbas grisalhas. Estou utilizando uma camisa cinza
e ao fundo aqui tem uma geladeira atrás de mim, que eu estou na cozinha. Bem, a minha pergunta é bem objetiva e sucinta, tá, Norma? Primeiramente, parabéns aí pela exposição, muito importante para todos nós, coordenadores e coordenadoras, e sobre a questão dessa declaração, porque em Minas Gerais, em alguns municípios da macro-região do sul de Minas, é muito comum acontecer situações como foi descritas aí por você, né, sobre usurpação de participação na delegação. E, assim, além dessa declaração, eu posso, quanto coordenador geral, pedir um comprovante do cadastro único, com o número do NIS, ou alguma coisa, porque haverá fiscalização por parte do CNS, quanto a, depois ali, a fiscalização e o controle social, quanto a essas pessoas que depois que passarem e receberem a declaração, e elas serem enviadas. É só essa minha pergunta. Finalizo a minha fala por aqui. Mais uma vez, parabéns aí pela exposição. Obrigado, gente. Bruno, Responde no final de todas as perguntas. não, eu prefiro ir respondendo para não perder, né? Porque às vezes a pergunta dele pode ser de outro, aí a gente já resolve, né? Certo. Ô, Bruno, o processo vai ser assim: quando essa declaração vai ser necessária se o usuário for indicado como delegado do município para ir para o estado, né? Então, a comissão, o conselho vai receber vai colocar lá os dados desse delegado e vai solicitar dele essa declaração. Essa declaração vai ser enviada junto com o relatório final da conferência lá para o Conselho Estadual, né? Então, e eles, a princípio, vai haver um monitoramento, sim, dessas informações, porque a ideia é realmente garantir que sejam usuários legítimos, né? Dentro daquela política participando. A declaração é o documento. Agora, você, como coordenador, é que vai também ter o reconhecimento da pessoa para a qual você vai estar fornecendo essa declaração, né? Então, você só vai dar a declaração para um usuário que seja do seu coletivo. Você não vai entregar uma declaração para uma pessoa que você não conhece, que não participa. Então, isso porque se ela não for do seu grupo, do seu fórum, ela vai ter que buscar a declaração do grupo, do fórum, do movimento, do coletivo, de onde ela for, que vai ter que legitimar a participação dela, tá? Aí, próximo. O Paulo, pode fazer a pergunta. Boa noite a todos e todas presentes. Um abraço, Solange, Deus abençoe sua fala, sempre ilumina o caminho da gente. E, Norma, você está uma bênção de Deus, você está dando uma aula para a gente da coordenação do Estado. Eu tenho uma preocupação, porque a gente está chegando, fazendo visita aos municípios, e está acontecendo que não está. Chega lá, nós aparece representante da gestão, não tem representante de usuário. Isso que está me preocupando. Agora, nós temos as conferências municipais, que a gente está correndo, andando fazendo visita, e vamos participar de várias conferências municipais para palestrante e cobrando também do usuário, para a participação do usuário. E nosso estado está sendo isso. Eu tenho uma preocupação, porque, às vezes, o município envia representante de trabalho, um trabalhador, como fosse representante do usuário. E a gente, isso que está preocupando aqui só no Estado, e que eles estão mandando fazendo isso, e a gente não vai poder aceitar, porque a gente está cobrando, a gente está fazendo um fórum que a gente pode fazer do usuário no Estado de Sergipe, a gente está fortalecendo, eu e a Erivânia, nós estamos correndo muito sobre isso. E a situação é essa. A minha outra preocupação é porque eu digo a vocês, eu sou catador de reciclagem. E eu, como catador de reciclagem, eu já tenho 16 anos que represento o Conselho Municipal de Assistência Social aqui de Aracaju, também como conselheiro. E eu venho de uma ocupação, mas hoje eu estou no Estado pelo Fórum Estadual.
como conselheiro, mas eu sou suplente de Erivânia, como eu estou no Conselho Nacional de Usuário. Agora, nós temos uma preocupação também, a gente, eu queria ver, se na Conferência Nacional, agora, próximo em dezembro, se a gente, os coordenadores do Estado vai sair como delegado, a gente vai representando o Estado ou a gente vai pelo Conselho Nacional? Eu tenho essa preocupação. O Paulo, no caso, então, da substituição, o Conselho Nacional está tendo esse cuidado de orientar que não pode substituir um pelo outro. E vocês têm que fiscalizar isso, têm que garantir lá no município que só o usuário é que pode representar o usuário, trabalhador, e só se não tiver usuário. Mas não é possível, né, gente? Vamos combinar, tem que ter usuário. Pode não ter trabalhador, pode não ter entidade, agora o usuário tem que ter. O usuário pode substituir os outros, não tem problema. Mas ninguém vai substituir o usuário, vocês não podem permitir. Agora, pelas orientações, vocês vão, os conselheiros vão concorrer, né, às vagas lá como delegados de acordo com as orientações que eu acredito ainda vão vir do Conselho Nacional com relação a essa representação ou a participação dos delegados, porque normalmente os conselheiros têm umas vagas, né? Então, são conselheiros natos, aí tem que saber quantos conselheiros é que vão poder estar representando o Estado ou, no caso, para ir para a nacional. Mas isso ainda não saiu, tá, Paulo? A gente vai acompanhando isso aí, tá? Que a nossa preocupação muito é isso, os municípios, porque os municípios, essa é uma preocupação do nosso Estado, porque as gestões não participam com o usuário. A gente tem que ir brigando, isso é triste. E tem que ficar em cima mesmo, porque o usuário é que tem que estar lá na conferência, viu? E a gente está fazendo uma reunião online com os municípios, com os representantes do Conselho, nós estamos fazendo isso para tentar mobilizar o usuário nas conferências municipais. Muito bom. Norma, para não haver confusão aqui, pessoal, lá na outra pergunta, né, que o Bruno falou, caso em algum município não tenha fórum, aí quem dá a declaração é o trabalhador do equipamento, que reconhece, né? Uhum. E lá, Paulo, na outra vez, nós conseguimos algumas vagas para os usuários irem para o nacional, mas esse ano provavelmente né? não vai ter, né, Solange? Não vai ter. Então, vocês têm que ver dentro do processo do estado de cada um, tá? Vocês fazem o processo. Quem é conselheiro estadual sai do estado e entre vocês têm que ver quantas vagas tem para o CEAS e aí que se define quantas vão para o nacional de Sergipe. Mas via Fórum Nacional, não tem disponibilidade de vaga aí, já estou informando, tá, pessoal? Porque o ano passado nós tivemos convidados, e inclusive a Carline foi uma delas, mas esse ano não terá, tá? Para não haver já uma expectativa nisso. Uns minutinhos, assim... Certo. Ótimo, Solange, muito bom, que aí já fica sabendo. Leonildo, próximo. Desculpa. O próximo é o Sidney. Fala, Sidney, que bom. Boa noite, tudo bem? Então, queria parabenizar primeiro o Fórum, né, por essa iniciativa, a Norma, a Solange pelas explanações, a todos pelas perguntas, enfim. Eu sou o Sidney Pavese, sou deficiente visual, representando o vice-presidente do CEA de Santa Catarina, representando o segmento de usuários da pessoa com deficiência, né? Até mais uma contribuição, né, para estar prestigiando vocês e estar tirando as dúvidas. Amanhã também, aqui em Santa Catarina, vamos ter uma ação do próprio CEA
com os municípios, né, que é importante esse momento, como a gente está fazendo aqui hoje, com os municípios também. Também dizer para que a questão ali da orientação número 2, né, que foi modificada até por pedido da nossa conselheira nacional Solange, aí, eu sei que foi também um movimento dela, que pediu ao Conselho Nacional para que a questão dos períodos possam ter sido reduzidos aos municípios de PP1 e PP2. Então, dizer aos nobres colegas, né, que os municípios de pequeno porte 1 e 2 podem, sim, fazer a conferência em um dia só, contando a manhã e a tarde, né, com isso incluindo também a inscrição. Eu acredito que a norma já ia trazer isso no segundo momento, mas só para fim de contribuição, mesmo para registro, né, e queria parabenizar de novo a norma pela forma didática que está fazendo a condução da apresentação aqui. Muito obrigado e obrigado a todos. Caraca, mãe, que notícia boa! Vamos cuidar com os microfones, né? Não, foi ótimo, Cid, né? A gente ia fazer ali a ressalva dos PP1 com relação a delegados e tal, mas importante lembrar, tá? Até porque Santa Catarina tem, a maior parte dos municípios é de pequeno porte, né? Então, essa informação é valiosíssima. Então, próxima, Leonilda. Fazer a pergunta é a Damiana. Damiana. Primeiramente, boa noite, dona Norma, boa noite, Solange, boa noite aos nobres colegas. A minha pergunta é parecida com a primeira pergunta, acho que é Bruno, né, o nome dele. É porque, no caso, como eu sou conselheira, né, e sou coordenadora do Fórum dos Usuários, e a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, né, para buscar todo esse usuário, né, não só o usuário, mas também das cotas, que a senhora acabou ainda agora nos explicando. No caso, só uma pergunta assim, para tirar minha dúvida mesmo. Se eu fosse como conselheira, oh, meu Deus, já estou enrolando aqui. Se eu fosse como delegada, no caso, eu teria que me dar essa alta declaração? É essa a minha pergunta, né? E também a outra pergunta, o rapaz ainda agora acabou de falar aí, mas ele disse que a senhora vai responder. O nosso município é de pequeno porte, né? E a senhora falou que a conferência ela tinha 3 momentos, não é isso? 3 momentos. E aí ele está falando que pode fazer só em 2, e eu creio que a senhora vai esclarecer muito mais. Muito obrigado. Orientação maravilhosa, gostei, porque é uma informação que muitos de nós não temos, né? Porque, olha, as colegas que foram para um treinamento não repassaram para a gente, tipo assim, pegaram a informação e guardaram só para ela. Então, é bom quando a gente tem informação que a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Então, parabéns e boa noite, muito obrigada. Ô, Damiana, se você sair como delegada, mesmo você sendo a coordenadora do fórum, o seu fórum deve ter outros coordenadores também, não é? Então, aí você não precisa ser você a assinar a sua declaração, né? Você vai pedir para um colega que também é da coordenação do seu fórum para poder fazer aí a sua declaração e encaminhar. E tomara que você saia como delegada e vá lá participar da conferência, né? E, sim, essa informação, agora o Sidney já trouxe, então eu já vou até adiantar, gente. Os municípios PP1, eles, a partir de um movimento, e aí a Solange, o pessoal aqui do Estado, fizeram um movimento numa reunião do Conselho Nacional, porque os municípios pequenininhos têm dificuldade em fazer com que o usuário participe, né, o tempo todo, ainda mais em 3 turnos. Então, os 3 turnos são para os municípios de médio porte e as capitais. Essas são obrigadas a ter os 3 turnos. Agora, o município PP1, aquele pequenininho, vai poder fazer em um dia só, tá? Reduzido para
realmente conseguir garantir a participação do usuário, tá certo? Aí tá, acho que está respondido. Aí a gente já deixa a informação registrada. Próximo. Próximo, a pergunta é o Solange. Peraí, Solange. Fala, Solange. Pessoal, eu quero, já que eu também fui citada aqui nessa intervenção, quero dizer assim para vocês sobre a questão PP1, PP2. E a Norma já trouxe, eu até na hora não quis falar, porque eu ia deixar para o próxima parte, já que o Sidney também já trouxe. Então, vamos esclarecer, né? Para que os PP1 e PP2, por favor, pessoal, a gente lutou para que isso modificasse, mas com o compromisso de que o credenciamento vai durar 1 hora. Tá isso nas normatização. Se ele não for feito um dia antes, porque não é a questão que está escrito que é 2 turnos, eu não vou priorizar os grupos de trabalho e a parte dos delegados e a parte da conclusão da conferência. O que nós precisamos, pessoal, é que nós tenhamos 2 grandes momentos na conferência, os grupos e as deliberações, e não passe a manhã inteira com uma mesa de abertura, tá? Isso não, nós não vamos aceitar isso, pessoal, porque se chegar lá no nacional, meio turno de conferência, entendendo que outro meio turno foi credenciamento e fala de autoridades, o CNS não vai validar. Porque essa era a briga dos 3 turnos, tá? Então, e os municípios, porque foi uma solicitação aqui de Santa Catarina que eu fiz, e o Fórum Nacional de Secretários e o Fórum Nacional dos Municípios, que pediram também nomes desses 2. Só que olha só o que já aconteceu. Aí os P3, ou as metrópoles, querem usar a mesma deliberação. Se os outros podem, nós também podemos. Então, vocês verem, aí somos nós que temos que estar aí de guardiões, lutando para ter os momentos de conferência, de discussão de grupo e de deliberações com consistência. Obrigada. Muito bem. É muito importante. A pergunta agora... desculpa, Alexandre. Olá, pessoal, uma boa noite a todas e todos. Eu sou o Alexandre, aqui de São Francisco do Sul. A minha pergunta é sobre o regimento municipal, né? Porque assim a gente já presenciou conferências que, infelizmente, no regimento estava que quem vota por segmentos, né? Trabalhador vota em trabalhador, usuário em usuário, entidade em entidade, e governamentais em governamentais. Mas que na hora assim, da conferência, dizendo que a plenária ali é soberana, que poderia mudar o regimento na hora, fizeram com que todos pudessem votar em todos, né? E não teve jeito, né? Nessa conferência, mesmo assim, a gente tentando argumentar que isso não estava nas normativas da conferência, foi feito dessa forma. Então, assim, mas é um pedido assim que venha essa orientação bem explícita, né? Bem clara, porque às vezes tem muitas interpretações. E outra também, que eu não sei se seria uma pergunta, ou de repente é uma sugestão, né? O pessoal aí que é do Conselho Nacional, a dona Solange, a Norma, o Sidney, que é do Conselho Estadual, é sobre esses delegados que ir para a conferência estadual, que vai ser em 3 turnos, né? Que vai ser mais de um turno, né? Que venha a ter, assim, um tempo cronograma, que venha a ter o tempo, que essa pessoa venha ter que passar o tempo ali, porque muitos vão
né? A gente presenciou isso, né? Nessa última conferência do Estado não aconteceu isso, porque teve, né, um sistema ali que monitorava o tempo que esse delegado ia ficar na conferência, porque muita gente vai, né, e passeia e na hora da votação do delegado vota e muitas não participam dos debates, não participam dessa deliberação, querem participar só da votação. Se vai ter esse cuidado de monitorar o tempo de permanência do delegado na conferência, para que realmente venha a ter uma conferência com vários debates e proposições. Obrigado, pessoal. É isso. O Alexandre, com relação ao regimento, a ideia é que ele seja divulgado com antecedência para os fóruns, para os coletivos do município, e que eles possam, então, contribuir aonde estiver faltando alguma coisa, tá? E Sidney, aí, tanto para o Sidney quanto para Solange, eu confesso que eu não sei, não olhei essa parte do regimento, tá? Mas é bom a gente dar uma olhada se está claro lá no modelo que o Conselho Nacional está mandando, e que aí o Conselho Estadual pode orientar, de que realmente fique claro, registrado lá, né? Que quem decide, quem vai votar na sociedade civil é a sociedade civil, quem vai votar lá no governo é o governo, apesar disso ser óbvio, né? É importante que fique registrado para não ter problema. Mas vocês aí no município têm que ir acompanhando também a questão do regimento com antecedência, cobrando do conselho, olha, já fez, já vai divulgar, a gente já pode contribuir, como é que vai ser essa participação, para que vocês garantam que ele seja aprovado com todas essas regras. E a questão das presenças, com certeza, tanto as conferências estaduais e a nacional já tem um sistema um pouco mais rigoroso para garantir a frequência, né? Então, aí é contar com o bom senso também do participante no município, porque o Estado e a União, hoje em dia, já conseguem fazer o registro com crachá ou com outros mecanismos, mas é importante, Alexandre, porque, infelizmente, existem pessoas que ainda não compreenderam o papel delas nesses lugares, né? A importância de estar ali para debater, para contribuir num momento tão importante como esse da conferência. Fala, Solange. Bom, em relação ao regimento, né? O regimento, o que a gente tem sugerido, por exemplo, que tem um modelo, mas é como a própria eleição. A eleição é por segmento, então tu não pode alterar a legislação do Conselho e nem as legislações maiores, tanto do Estado quanto nacional. Ela é por segmento, tá? Se modifica, por isso que a norma ainda falou, ali, ó, vocês podem fazer uma audiência pública na Câmara, aí poderia aprovar o regimento, pode-se aprovar a responsabilidade que aprova o regimento é do Conselho, mas a minuta, ela pode ser discutida pela sociedade, tanto governo e sociedade civil, e ser aprovado no Conselho, e quando vai para a conferência é só lida, tá? Ou até apresentada os principais tópicos. Porque o que a gente quer é que tenha tempo para os grupos e tenha tempo para as deliberações, e que o momento do regimento seja um momento político e que se faça esse debate em uma ou duas vezes em espaços públicos. Então, é uma nova maneira, inclusive, o CNES e o CEAS vão colocar em consulta pública, tá? Com mais tempo da pessoa falar, escrever, para não ficar aquele tempo que, numa conferência, às vezes já teve, São Paulo levou o dia inteiro para aprovar um regimento interno. Então, como é que não compromete as propostas? Claro que compromete, né? Então, esse é o momento. E modelos existem.
está sendo fornecido. Isso, e o tempo do Estado, eu me lembro que no último era 75% de presença. E a pessoa tem que estar, sim, comprovando presença, estar lá dentro da plenária final, com 75% de presença para poder concorrer a delegado. Certo, Solange. Vamos para, então, agora Nova Colina. Boa noite a todos. Obrigado. Aqui é Lorival, de Brasília, Distrito Federal. A minha pergunta é o seguinte, porque aqui em Brasília, Distrito Federal, nós somos estado e município. E nós não estamos tendo reconhecimento nas cidades satélites que existe aqui dentro do Distrito Federal. O fórum não é considerado, não é respeitado. Nós tivemos uma reunião com Coraci, a Miss Ângela marcou essa reunião, nós estivemos lá, e a nossa grande reclamação é que nós não somos reconhecidos aqui no Distrito Federal. Nós vamos querer fazer as conferências regionais não, municipais, que no caso aqui é nas satélites. Então, os CRAS e o CAS falou que ia dar orientação para os CRAS, para a gente estar podendo fazer nesses municípios, que são cidades satélite, e até agora nós não tivemos nenhuma resposta, está tudo atrasado aqui no Distrito Federal, nós não temos tido o retorno, nem o reconhecimento do nosso trabalho que a gente está querendo fazer. E aí depois compromete... Tá, voltando à minha fala... É o retorno. Acho que alguém está com... aqui para desligar fazendo a pergunta, vamos respeitar. de quem está falando, né? Só um pouquinho. Alô? Pronto. Então, a gente está sendo prejudicado porque a gente não tem a quem socorrer mais. Eu até hoje falei com a Miss Ângela que ia levar a Solange para poder a gente ter essa representatividade, porque aqui no Distrito Federal não reconhece o fórum de usuários. Entendeu? Não reconhece. E uma outra colega falou que é aquele grande problema. Algumas pessoas participam de algumas reuniões, guardam para si, e a gente fica à mercê dessa reunião agora, que está sendo maravilhosa, esclarecedora. Eu agradeço a Norma aí, a Leonora também, entendeu? E a Solange, que está sendo super esclarecedor para a gente. Mas a gente aqui no Distrito Federal não temos reconhecimento do nosso papel do Fórum de Usuários. Para organizar essas plenárias, nós não estamos tendo apoio nenhum do CAS. E aí eu peço aí viu, Norma, que se há algum dispositivo aí no regimento para que a gente possa usar, obrigando a que a gente seja reconhecido, para que a gente possa fazer esses fóruns, esses fóruns nas cidades, né? Eu acho que você está falando das pré-conferências, né? Exatamente. E é essa conferência livre, né, que você falou. Não. Conferência livre, elas não estão sendo organizadas nos municípios, tá? A conferência livre, dentro da proposta do CNAS para esse ano, é conferência livre nacional, tá? Só se o Fórum Nacional for organizar alguma conferência livre nesse sentido. Sim. Nada impede vocês de organizar encontros dos usuários. Vocês não precisam de orientação, nem de autorização de ninguém para se reunir e discutir as propostas e pensar nas conferências.
né? Vocês têm autonomia para se reunir à vontade, enquanto fórum de usuários, quantas vezes vocês quiserem, e discutir, se preparar para a conferência. Agora, conferência livre, ela esse ano não está sendo proposta nem para os municípios, nem para o Estado, só para a nacional. Agora, é só vocês se organizarem enquanto fórum de usuários mesmo. O que vocês iam fazer? A gente quer reunir aqui nessa cidade satélite, organiza ali, como se fosse uma reunião de usuários, né? Pode fazer uma pré-conferência. Sim, nós procuramos os CRAs, né? Como uma referência. Né? Como uma referência para que a gente possa ter esses usuários, porque os CRAs, eles já têm essas pessoas, e quando nós fomos procurar o CRAS, eles falaram que não reconhece a gente. Olha, nós não reconhecemos, e ainda falou o seguinte, que nós não passamos os dados, nós não queremos os dados, nós queremos os usuários para poder falar sobre a conferência. Claro. Eu acho Entendeu? que a Solange depois pode ajudar vocês, talvez, numa mobilização do próprio Fórum Nacional, né, Solange? Para fortalecê-los lá, né? Norma, eu queria deixar esse ponto, que nós, dia 30, seu Lorival, nós temos reunião da executiva. E, inclusive, essa situação que Brasília quer fazer conferência livre, já chegou para o Conselho Nacional. Então, vou deixar para tratar amanhã na executiva, e depois eu passo as informações lá no grupo de vocês, tá? Porque já veio uma solicitação do Conselho do DF para que eles possam fazer e considerar, mesmo que não vá para nacional. Eles querem fazer mesmo conferência livre. Tá, seu Lorival? Então, vamos deixar esse assunto para o nacional. Obrigado, Norma. Não, tranquilo, mas tem certeza que vai resolver. O importante é mobilizar os usuários, né? Próximo, Leonilda. Próxima pergunta do José Francisco. Eu, José Francisco, ou é a mulher primeiro? É você, São Francisco. José Francisco. Eu sou o José Francisco de Juazeiro do Norte. Eu sou usuário, né? Aí eu sou conselheiro também municipal. Sou conselheiro do SEA, do Conselho Estadual. E sou o segundo coordenador do Fórum do Usuário. Aí a minha pergunta é, pelo que eu estou entendendo, como eu sou conselheiro, então não vai ter vaga para o delegado nato. Então, é uma dúvida que eu estou querendo tirar, porque como eu estou como conselheiro, então, uma pergunta que eu quero entender, eu vou concorrer normal, como usuário, ou como delegado, ou posso ir como delegado nato? Outra pergunta que eu quero tirar com vocês, uma dúvida. Essas conferências livre nacional, vai tirar algum delegado para nacional nessas conferências livres? E outra pergunta que eu quero fazer ou vai ser só delegado nato para estadual? Por exemplo, eu faço parte do Conselho Estadual, aí vai tirar algum delegado nato só da estadual? Porque assim, a gente fica, eu mesmo estou em dúvida, né? Eu vou participar da conferência. Aí eu estou pensando, será que eu se eu sou delegado nato, será que vai funcionar para o município? Ou se eu tenho que concorrer normalmente, igual... Francisco, pelo que a Solange colocou, não há, nesse ano, não há indicativo. Ninguém está tratando dessa questão dos delegados natos, tá? Provavelmente, até agora, o que se sabe é que os conselheiros vão concorrer com todo mundo, tá? Vamos pensar assim, não vai ter o delegado nato. Vamos partir desse princípio. Se mudar alguma coisa, mais para frente,
aí a gente informa, mas a princípio é isso que a gente vamos seguir nessa linha, né? Outra coisa, com relação à Conferência Livre, não vai tirar delegado, tá? A Conferência Livre Nacional, o Conselho Nacional só vai receber as deliberações, mas não vai sair delegado, não, tá? Então, vamos ficar com essa informação, vamos colocar ela numa caixinha e vamos aguardar, mas vamos trabalhar na linha de que nós não teremos delegados natos para as conferências estaduais e das estaduais para a nacional, tá bom? A Norma, só para sempre dar com o tilt por aí, porque o que acontece? O José, eu acho que ele está angustiado se ele escolhe vir já do município delegado, abre a mão de ser conselheiro estadual, porque lá no Conselho Estadual, por exemplo, existe estados que têm 3 vagas para um usuário, um trabalhador e uma entidade. Então, vamos dizer, se vocês são 9, vocês, entre os usuários, vamos dizer, vocês vão ter que disputar uma vaga. Então, se ficou 3 vagas, né, que vai para nacional, só 3 os nato, porque nato são todos vocês na hora da conferência estadual. Quando no nacional, se tira a paridade, 3 governos e 3 sociedades, que daí o CEA se divide, vai lá, faz sua escolha, ou é 3, ou é 6, né? Normalmente é 6, né? Então, o que eu te digo? Tem gente que vai fazer isso, vai concorrer no município para ir direto para o nacional. Não vai abrir a mão da representação dos CEAs. Mas aquelas vagas que nós tivemos o ano passado, que o Fórum distribuiu, esse ano não vai ter. É isso que nós estamos afirmando, tá? Obrigado, Solange, pelas informações, pelo esclarecimento, né? Eu fico muito grato, né? Porque o intuito é esse, é tirar dúvida, aprender. Muito bom. Próximo, Leonilda. Próximo a fazer pergunta é Maria Suez. Só um pouquinho, Norma, aqui além do José Francisco, se inscreveram mais 4 pessoas. Eu acho que depois, então, encerramos com essas 4. Isso, encerramos. Encerramos. Então, depois dessas 4, a gente encerra. Pode falar, Maria Suez. Oi, boa noite. Eu queria perguntar para a população migrante que este ano vai ter vai ter uma cota, né? Também a mesma consulta eu acho que já fez o Paulo e outros companheiros aqui. Como é que eles conseguem se inscrever assim, colocar eles mesmo ali por cotas? Como é esse procedimento? Eu fiquei um pouco confusa ali. Maria, todos os participantes, ao se inscreverem, vão indicar qual é a sua representação. Então, aquele grupo que está ali, né, que estão nos GPTS que a gente colocou, ou aquela população, vamos supor que sejam 30 pessoas numa conferência, se declararam pertencentes a algum daqueles grupos, a algum desses povos tradicionais, quilombolas, migrantes e tal. Aí, desses 30, é que vai sair os 5, ou os 3, ou os 4, entendeu? Então, eles vão ter uma representação. A ideia é que se garanta uma representação dentro desse grupo, mas vai depender do tamanho desse grupo. Porque se, por exemplo, tiverem 50, 60 que se declararam nessa condição, e o número de delegados do município é 3 ou 4, eles vão ter que concorrer junto com os outros segmentos da sociedade civil também. Vai ter que se respeitar uma cota de 30% desses delegados, né, para as conferências. Porém, não vai conseguir contemplar
todos os segmentos, né? Então, não é, porque aí, porque tem a pessoa negra, tem o quilombola, tem o migrante, então, entre eles vão ter que entrar num acordo ali, fazer uma votação para selecionar também quem é que irá representar aquele grupo dentro dessa ideia das cotas, né, e da diversidade. Bom seria que a gente conseguisse levar um representante de cada população dessas, né, para realmente garantir aí uma diversidade. Eu acredito que a nacional vai conseguir levar um universo bem variado, mas no município e às vezes até no estado, talvez a gente ainda não consiga, porque ainda vai haver esse momento de ter que fazer essa escolha, né? Mas a gente está avançando, como a Solange colocou, já estão sendo vistos. Então, né, vamos caminhar para melhorar isso aí. Próximo. Obrigada. Obrigada, Maria. A próxima pergunta é do Carlos Alberto. Olá, boa noite. Eu falo aqui do estado de Rondônia. É um prazer poder participar mais uma vez. Eu já ouvi vozes aí que a gente se falou em Brasília. A gente fica muito feliz da gente poder bater esse papo aqui essa noite. Mas a minha pergunta, minhas dúvidas, eu tenho 3 pontos aqui. Primeiro, quem aprova a questão da elaboração das conferências, além do conselho, também é a assistência social. A gente sabe que, no nosso caso, aqui em Rondônia, né, propriamente dito na cidade de Candeias do Jamari, não existe, o conselho ele está, digamos assim, ele está irregular, porque ele não está com paridade. Então, eu fico meio preocupado com isso, porque qualquer pessoa depois lá na frente pode fazer alguma reclamação ou alguma denúncia em relação a isso. Então, eu deixo aqui o meu pedido ao Conselho Estadual, ou melhor, ao Conselho Nacional também, que verifique essas questões dos conselhos municipais, porque senão, na hora de fazer as conferências, vai dar problema isso, principalmente a questão da paridade dentro dos conselhos municipais. O outro ponto também, essa questão aí que não ficou muito bem esclarecida, quando coloca as questões de etnias, etc, etc, etc. É preciso que o regimento do Conselho Nacional para os estados, ele seja bem específico e que conste dentro desse regimento a participação do Fundasuas, porque senão fica meio complicado, como os colegas já falou aí, de não reconhecer o fórum e etc, etc. É importantíssimo que a nossa colega que está em Brasília, nas reuniões internas aí, que seja colocado essa participação, sim, e que seja feito o reconhecimento. Tá bom? No momento era só isso. Muito obrigado pela participação. Eu acredito que, com relação a essa questão dos conselhos, se houver alguma irregularidade, é importante que isso seja informado, né, para o Estado, para o Conselho Nacional, para que eles possam acompanhar e que isso não venha prejudicar realmente o desenvolvimento e a realização das conferências, né? Agora, com relação à participação, ela está sendo garantida. Os informes do Conselho Nacional, eles estão muito bem organizados exatamente na perspectiva de garantir a participação dos usuários. O que acontece muitas vezes, lá no caso que o colega trouxe de Brasília, já é um pedido extra que eles querem fazer, né? E aí está enfrentando aí outros desafios de reconhecimento, que é por falta de conhecimento mesmo, de compromisso de alguns profissionais do próprio SUAS com essa questão do Fórum dos Usuários. Mas o Fórum dos Usuários, ele é reconhecido, existe uma resolução que trata disso, né, no Conselho Nacional, e eu acho que a gente tem que sempre reforçar esse movimento. Mas o Fórum Nacional dos Usuários está empenhadíssimo, eu tenho certeza, em fazer essa garantia. E qualquer dificuldade, eu acho que vocês podem fazer o contato com o Fórum Nacional dos Usuários
para que eles possam tanto acompanhar os problemas da realização da conferência no município, como garantir aí a participação dos representantes do fórum, né, do município de vocês também, né? Isso. Ô, Norma, se tu me permite, Sim. nós temos a resolução 85, que são das cotas, né? E também nos informe, como tu disse, Carlos, tem que ter proporcionalidade e paridade. Por exemplo, nós não vamos aceitar o CNS que chegue lá só um governo, tá? Um usuário, um representante do governo. Não vai ser permitido. Então, se o conselho está irregular, a gente pode, né? Tu mesmo pode fazer um e-mail e encaminhar ao CEAS do teu estado com cópia para o Conselho Nacional, tá? Que eu posso ajudar no... Tu tá lá, tu tá no grupo e a gente ajuda. Então, vamos tratar esse outro caso também com o Fórum Nacional. Importante é essa aproximação com o fórum que vai fortalecer vocês também, né? Próximo. É a professora Danila. Ah, que bom, professora. Boa noite a todos e todas. A minha voz não está muito boa hoje, não. Mas, assim, queria dizer primeiro que a conferência sempre é um momento muito importante e nós aqui no FEUSUAS, né, para quem não me conhece, eu sou da equipe da assessoria do FEUSUAS, temos feito sempre, todos os anos, essa capacitação. Eu creio que esse ano esta é muito pequena, porque nem começamos ainda bem o conteúdo, estamos só nas questões normativas, então eu quero fazer um alerta aos usuários, ok? Usuários e usuárias aqui presentes. Atenção! Se vocês não assumirem com firmeza, muitos usuários ficarão fora ou não vão compreender. Porque, na verdade, são 20 anos de SUAS. E agora a questão é avançar. O que ocorre é que, nessa questão do avanço, vieram muitas normativas, né? E nós sabemos como é o alijamento das pessoas usuárias, a dificuldade de nós termos usuários nas nossas reuniões, né? Em todos os municípios é assim. Então, eu gostaria de fazer um alerta aos usuários, também em relação ao regimento interno. Eu me preocupo muito, não devemos perder tempo com o regimento interno, eu concordo plenamente, temos que discutir o conteúdo do SUAS, os 5 eixos, que são muito ricos e tem muita coisa a conversar. Entretanto, se a pessoa não tem como, porque como que ela vai ficar sabendo, né? Então, aí no município, cada um de vocês, nos estados de vocês, no município, temos que ver como que a pessoa, o usuário, vai ficar sabendo, tá? Deste documento. Como ela vai participar. Então, o que a minha fala não é pergunta, não, é um alerta mesmo, no sentido de que precisamos do protagonismo dos usuários muito seriamente, desde já, eu sei que tem muita gente que já está envolvida, desde já para frente. E, se for necessário, mais encontros. O próprio FEUSUS pode fazer mais encontros com essa temática, como fizemos os outros anos, pensando propostas e etc. Porque, pessoal, é uma conferência, eu acho, muito profunda, muito exigente. Ela tem muita temática. Os 5 eixos são extensíssimos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou estudando esses documentos desde que eles entraram, e eu ainda não tenho um resumo deles. Mesmo que eu já vou fazer as palestras, estou fazendo pré-conferência, eu quero dizer para vocês que eu acho eles bastante difíceis, tá? Muito difíceis. E eu quero, então, incentivar todo mundo a participar ativamente, tá? Ativamente, para que a gente chegue nas conferências com bastante, digamos, conhecimento, para que a gente faça da conferência bem participativa. Não deixar os usuários
em segundo plano, mas os usuários tomar conta da conferência. Essa é a minha fala de incentivo aqui já no encontro, ok? Muito obrigada, Norma. Ok, pode seguir. Obrigada, professora. Então, ó, um alerta, gente. Vejam, acompanhem junto com o conselho aquilo que eu falei. Cutuca o conselho. Como é que vai divulgar o regimento? Quando é que a gente vai ter ele na mão? Como é que a gente vai poder dar a opinião dele? Vamos fazer o quê? Para todo mundo ter acesso. Então, também é papel dos usuários. E estejam animados para contribuir. Eu queria tirar uma dúvida. Próximo. Olha, nós temos agora a pergunta do Paulo, já até foi contemplado, e combinamos de encerrar esse bloco, né, Norma? Tá, então vamos... que se inscreveu também, depois dessas 4 que nós combinamos, mas fica para uma próxima vez, por enquanto, tá? Agora é o Carlos que termina, passo depois. Eu estou inscrita, eu me inscrevi bem antes de fechar, tá bom, Norma? Então, peraí, deixa o Paulo falar e a Lucinéia fala e a gente encerra aqui para que eu possa concluir a apresentação, porque, como a professora disse, o conteúdo é extenso. A gente vai só pincelar aqui para encerrar. Fala, Paulo. Tá bom. Eu tenho uma dúvida, que se a gente pode fazer o fórum do usuário dos municípios junto com as conferências municipais, aproveitar que a gente vai fazer a participar da conferência municipal, se a gente aproveita como conselheiro estadual do fórum do usuário, a gente pode fazer essa conferência. Aproveitar e fazer o fórum do usuário no momento da conferência lá no município. Tem um momento para o fórum dos usuários, se reunir lá no fórum, lá na conferência. Olha, Paulo, tem que ver direitinho, porque vai depender muito de como que o tempo de conferência que vocês vão ter, porque vocês têm que discutir os eixos, não é? Então, é importante que todos os usuários se distribuam ali nos eixos e discutam as propostas. Então, talvez fosse interessante vocês se reunirem antes da conferência para pensarem as deliberações, para pensarem as propostas, para combinarem como é que vocês vão participar, quem vai para tal eixo, quem vai discutir tal eixo, quem vai estudar esse eixo. Eu acho que é importante essa reunião antes, para vocês se prepararem para o dia da conferência. Eu acho que vocês, em se reunindo antes, chegam lá na conferência mais fortes. Né? Eu poderia sair. Oi? Eu podia sair, eu posso sair como delegado do Conselho Municipal para Nacional? Ou eu sou da estadual para nacional? Os delegados do município vão para o estado. E lá no estado tem eleição para nacional, tá? Entendi, porque eu sou delegado na estadual e na municipal. Aí é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, se a gente podia sair, né? Isso, tá? Aí tem que ver direitinho. E aí, Lucinéia? Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Lucinéia e eu sou uma mulher negra. Tô com o cabelo hoje coque, né? Feito um coque para cima. Tô com uma blusa vermelha xadrez, aquela de festa junina. E eu faço parte do Fórum Municipal aqui de São Francisco do Sul, sou coordenadora geral, né, do Fórum, e também faço parte da coordenação do PEUSUAS. E a minha dúvida, gente, é sobre as cotas, né? Não ficou bem claro para mim. Vamos supor assim, como nós somos de porte pequeno, a nossa cidade, né? E a gente sabe que é só uma vaga para usuário, né, para delegado. E vamos supor assim que tem uma pessoa que é deficiente, né, que vai concorrer para delegado, uma pessoa deficiente, um indígena, um idoso, um LGBT e uma pessoa negra, e entre essas pessoas tem uma pessoa que não vai entrar na cota. E se essa pessoa que não vai entrar na cota, né, ela for a mais votada, daí como que vai ficar? Não, Lucinéia, os da cota... Essa é a minha dúvida. Porque a no ideia município nós temos uma vaga para o usuário, né? Isso. Então, assim, essa questão das cotas é para garantir
que um usuário das cotas participe. Tá? Sim. Se só tem um, tá? Essa questão do número de delegados, né? Acho que ainda vai ser discutido em outro momento, mas assim, pela lógica do Conselho Nacional e pela lógica das cotas, se é para garantir a presença dessa representação, se só tiver um delegado, a vaga tem que ser deste grupo que se identificou como pertencente a essa população que está no grupo das cotas. Então, o outro que não está, ele nem vai concorrer, tá? A prioridade é usuário, e dentro do usuário, a prioridade é desses que estão nas cotas. É a prioridade da prioridade. Entendeu? Entendi, Norma. Então, a gente tem que garantir isso. Então, podemos seguir aqui com a apresentação. Tá. Como a gente já são 9h10 praticamente, a gente começou às 7h30, então a gente não pode também passar muito, né? Então, eu vou fazer aqui agora, para concluir o nosso trabalho de hoje, a apresentação rápida dos eixos, mas nós podemos marcar outros momentos para conversar mais, para tirar dúvidas, tá? Como a professora colocou. A gente não pode fazer só uma reunião como essa e achar que ela é suficiente para mobilizar, para preparar. Então, aqui a gente fez um movimento geralzão para poder dar uma primeira cutucada, trazer algumas informações. Vou falar dos eixos, mas aí a gente encerra por hoje e marcaremos com certeza outro momento para tirar mais dúvida e aprofundar nos eixos, para a gente ir pensando até nas propostas, tá? Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui, deixa eu apresentar aqui. Eu estou com um probleminha aqui, só um pouquinho, deixa eu descobrir, apresentar aqui. Peraí, gente, só um instantinho. Peraí. Ai, travou aqui para mim, mas eu não estou conseguindo fazer a apresentação, mas eu vou falar dos eixos e depois eu encaminho a apresentação para vocês. Não tem como mandar para... Pois é, para a Paola. Paola apresentar, por favor. Ô, professora, é que a minha tela travou. E aí eu não estou conseguindo sair. Espera, deixa eu tentar aqui. Aí, pode ser que eu saia um pouquinho, mas já volto. Deixa eu só tentar aqui. Enquanto que a Norma, você tá... Posso falar uma palavrinha aqui enquanto isso? Acho que a Norma... Sim, professora, vamos ouvir. Isso. Então, eu vou falar duas palavras-chave que aparecem, que são bastante novas no SUAS, do primeiro eixo. Olha só, pessoal, fala de justiça climática. Né? Olha que termo interessante. O que será justiça climática? Sempre a gente fala justiça social, agora fala de justiça climática. Então, eu também sou ambientalista e estava nas conferências todas do meio ambiente que estão acontecendo. Inclusive, a nacional vai ser agora em maio. E na estadual também estive. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, justiça climática quer dizer o seguinte, os grandes ricos
eles, além de ter muito dinheiro, eles são os que mais emitem sujeira para o meio ambiente. Os mais pobres são os que menos emitem e os que mais sofrem as consequências. Então, nós vivemos uma injustiça climática. E aí, é muito importante a gente lembrar de falar isso quando a gente vai falar, porque o meio ambiente hoje está sendo uma situação muito delicada. E ainda no primeiro eixo, a gente fala dos direitos, olha só, socioambientais. A gente sempre fala dos direitos ambientais, agora fala de direitos socioambientais. Quer dizer o quê? Nós temos direito ao meio ambiente sadio, nós temos direito à água limpa. Que bom, Norma, quando você quiser, você entra, tá? Eu só estou aproveitando assim um pouquinho para falar que veio uma riqueza muito grande nos eixos, e este está falando direito socioambiental, que quer dizer o quê? Nós temos que defender os direitos dos povos das florestas, do pessoal que vive nos muitos biomas desse Brasil, que vocês agora tem muita gente aqui de vários estados, né? E também o cuidado com o meio ambiente para que a população usuária da política pública, da assistência, e os pobres, os que mais sofrem, eles são os que mais sofrem quando dá calamidade pública, quando dá enchente, quando temos desmoronamentos. E são os que mais sofrem porque também não tem casas populares. Então, essa temática, a Norma já entrou, Norma, fique à vontade. Quando você entrar, você começa a falar, porque quem preparou a palestra foi a Norma. Mas eu, aproveitando aqui, né? Então, pessoal, é uma temática muito importante que essa conferência trouxe para nós. A questão, finalizando, da justiça climática, né? Então, temos que emitir poucos, temos que gastar menos água, temos que tudo. Mas os ricos que muito emitem, eles têm que pagar por isso também, né? Além de distribuir a riqueza. E nós lutar pelos direitos socioambientais, ok? Obrigada. Norma. Toca Então, eu estou com algum problema no meu computador, eu entro e saio. Paola, eu mandei para você a apresentação, se você puder colocar ela aí. Só um pouquinho, Norma, que eu vou enviar no meu e-mail e já coloco aqui. Isso. Enquanto isso, eu vou falando dos eixos. Então, a professora, boa noite. A Boa noite. professora estava falando. Oi. Quem está falando? É Irene. Eu sou da ONCB. Eu só queria fazer uma pontuação sobre a fala da professora. A questão do socioambiental, para vocês terem uma ideia, eu acabei de ler uma matéria hoje que diz que a água da chuva está contaminada de agrotóxicos. As pessoas podem adoecer por conta das águas das chuvas que recebem na pele, né? Tudo bem que todo mundo não toma banho de chuva todo dia, mas essa água ela vai para algum lugar. E a contaminação dos animais aquáticos já está grande. É uma pesquisa feita já há alguns anos. Enfim, depois eu posso mandar a matéria no grupo. Então, essa questão da injustiça socioambiental é uma coisa muito séria. É uma questão de sobrevivência nossa, como humanidade, inclusive. Era só isso e eu estou gostando demais dessa apresentação. Muito obrigada, viu? Que bom. Obrigada a você, Irene, foi ótimo. Isso, obrigada, Irene. Bom, então a gente vai falar rapidamente dos eixos, só para que a gente possa ter uma ideia Eu só vou falar dos temas que podem ser discutidos, porque, como a professora bem lembrou, é muita coisa, gente. Então, nesse encontro de hoje, eu vou falar, assim, só dos temas que dá para discutir em cada eixo. No eixo 1,
que é a universalização do acesso às seguranças sociais, do SUAS, nas áreas urbanas e rurais, só com esse título a gente já sabe quanta coisa dá para discutir aqui, porque é para falar que o SUAS tem que ser para todo mundo, e ele tem que estar no campo, na cidade, na população ribeirinha, na floresta, é para todo mundo. E a gente ainda está longe de chegar nesse ponto. Pode passar, por favor? Então, ó, a universalização é o SUAS para todos. Aí pode passar? Isso, nós vamos aqui. Pode passar esse... Acho que temas prioritários. Como o SUAS se espalha pelo Brasil, no campo e na cidade? Como que o SUAS está hoje e como ele precisa estar? O que a gente precisa, tá? Ô, gente, só um pouquinho assim, só para informar, a gente não vai abrir para pergunta agora nessa etapa, tá? Porque a gente já ficou mais de 1 hora com as perguntas, então eu só vou trazer aqui esse informe. Então, a gente não vai abrir para os comentários agora, não. Quem quiser deixar algum comentário, alguma coisa lá no chat, né? Pode estar deixando. O SUAS e as outras políticas. Essa fala da professora Dalila. Então, a questão dos direitos socioambientais e da relação do SUAS com as políticas que tratam dos direitos socioambientais, que tratam dos direitos humanos, que tratam da segurança alimentar, que tratam de outras questões que têm toda a relação com a sobrevivência da população. Então, nós precisamos também discutir isso. Só nesse eixo, a gente já viu aqui 2 temas profundos e muito amplos, e que a gente não vai ter tempo em 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia de eixo, lá no grupo, para discutir tudo. Então, a gente tem que pensar direitinho sobre esses eixos e escolher aqueles em que a gente queira se aprofundar, até para pensar em que propostas a gente vai querer trabalhar dentro desses eixos e desses temas. O acesso e o alcance aos serviços, programas, projetos e benefícios. Como que a população lá da floresta, como que a população ribeirinha, como que a população rural acessa os benefícios, acessa os programas do SUAS, como que esses projetos chegam nessas regiões. E mesmo nas cidades. As nossas cidades hoje, muitas vezes, são cidades imensas, onde um CRAS fica num território em que a pessoa tem que deslocar demais, né? Andar muito para conseguir chegar lá naquele equipamento. Então, foi assim que a gente pensou esse SUAS, esse SUAS que vai atender essa população de uma forma universal, e a diversidade dos públicos que enfrentam as situações de desproteção. Cada vez mais a gente vê uma diversidade que precisa ser protegida. E a gente está dando conta de pensar políticas para essa diversidade, para esse universo, e a desproteção social. Como é que a gente vai alcançar projetos, programas para aquela população lá do interior, que tem também um aumento nessa desproteção pela própria localização geográfica onde se encontra, por estar muito distante de todo acesso aos benefícios e aos direitos. Pode passar, por favor? E ainda não acabou, a gente ainda tem o que o SUAS faz para responder, né? Qual é o movimento que o SUAS faz para enfrentar essa desigualdade, para enfrentar essas discriminações? Como é que a gente faz essa integração? Aí a gente já falou da integração dos direitos humanos e socioambientais e o planejamento sensível que inclua toda a diversidade
cultural também no nosso país, que é muito grande. O eixo 2 pode passar. Pode passar. Ele é a qualificação dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda. Só o título também já dá horas de debate, gente. Qualificar serviço, qualificar programa, qualificar benefício. E nesses benefícios, a transferência de renda. Aí pode passar? Pode passar? Ó, nós vamos lá. Pacto federativo, padronização de procedimentos e fluxos. A gente ainda enfrenta nos municípios pequenos grande dificuldade com os procedimentos e os fluxos nos processos de trabalho dentro dos serviços. Então, e isso tem uma repercussão no atendimento da população. Os sistemas de gestão, com relação às metodologias de trabalho, muitas vezes demoram a ser implantados. O planejamento e o financiamento com base nos dados da vigilância socioassistencial, que vai levantar os dados do município. Quando o município não tem vigilância, quando ele não faz esse acompanhamento dos dados, dos benefícios, como é que isso vai ter, como isso influencia a desproteção social, a ampliação da desproteção social para a população. Então, a gente tem aí mais temas ainda. Pode passar? A qualificação das unidades de oferta dos serviços. A gente sabe que os processos de educação continuada dentro do SUAS ainda são muito frágeis. As equipes precisam estar sempre sendo atualizadas, qualificadas. Essa educação permanente, ela ainda não alcançou um patamar, um nível, né? Não chegou num ponto em que, independente do profissional mudar de função ou chegar um novo profissional, o serviço não sofrer nenhum prejuízo. Infelizmente, hoje, a gente sabe que essas mudanças influenciam, alteram na qualidade do serviço. A capacidade de avaliação desses serviços, desses projetos, não só aquela avaliação rápida que a gente faz, mas uma avaliação profunda para a gente entender o que precisa melhorar e provar para os gestores a urgência e a necessidade desses investimentos, a valorização dos trabalhadores do SUAS. Nós sabemos que os trabalhadores do SUAS enfrentam grandes desafios nos dias de hoje. Os processos de assédio, muitas vezes, afastam o trabalhador da luta dentro do Sistema Único de Assistência Social também. Eixo 3, pode passar? Pode passar? O eixo 3 trata da articulação entre os serviços, transferência de renda e benefícios no enfrentamento das desigualdades. Pode passar? Olha só quanto tema, quanto assunto a gente já viu até agora. E no eixo 3 é para discutir a integração com as outras políticas de educação, de saúde, de trabalho, direitos humanos, tratar das questões do planejamento nas unidades e qualificação dos serviços, fortalecimento do cadastro único. Pode passar, já está no eixo 3, pode passar, pode passar. Não, esse daí... Esse aí é um outro slide, mas pode deixar aí. Ainda temos o SUAS e as políticas de trabalho e renda, a regulação e a atualização dos benefícios sociais. E a gente tem também no eixo 4 agora, a participação social e o protagonismo dos usuários no SUAS. O fórum de usuários e o fortalecimento desse fórum. Pode passar? Pode passar.
E aqui, nesse eixo 4, a gestão democrática do SUAS, mobilização e representação da sociedade, transparência e comunicação acessível e inclusiva. Pode passar? Olha, não apareceu aí. A democratização e o fortalecimento dos conselhos de assistência e das ouvidorias. A participação ativa da sociedade civil no monitoramento das políticas públicas. Aí pode ir para o eixo 5, as minhas imagens apareceram ali, né? O eixo 5 vai tratar do financiamento e a responsabilidade dos entes federados. E os temas, os recursos a serem transferidos de forma regular e automática para garantir o cofinanciamento, os critérios de partilha desse recurso de forma transparente e responsável, a responsabilidade dos 3 entes, tanto Estado, quanto município, quanto governo federal, e o compromisso orçamentário para a política de assistência social e os instrumentos de planejamento e monitoramento e controle do financiamento público. Então, gente, pode tirar a apresentação? Só aqui a gente, se nós fôssemos entrar na reflexão dos eixos, nós iríamos aí para 2 horas de conversa fácil, né? Então, o que a gente vai propor? Um outro encontro só para que a gente possa selecionar dos temas prioritários aqueles que a gente quer se aprofundar. E em se aprofundando neles, a gente possa ir pensando nas deliberações. Eu acho que a gente ainda precisa de uns 2 encontros para chegar bem preparado aí para as conferências. Então, era isso que a gente tinha para trazer, né? Heloísa, Leonilda, aí é com vocês agora. Parabéns, Norma, tá? Parabéns, foi excelente a tua apresentação, a forma de colocar, mas a gente sente realmente que esse tema não se esgota. Então, a gente vai ter, sim, mais capacitações tratando sobre isso, porque é necessário que a gente esteja inteirado e muito bem para poder ir para as nossas conferências, tá? Muito obrigada. Antes de passar para a Heloísa, né, dizer para vocês que a gente vai bater uma foto, mas eu quero agradecer a presença. Nós chegamos a ter 72 participantes, mas estamos aqui, né, com 55 que estiveram conosco até o final, e eu quero agradecer muito a presença de todos, e principalmente desses que nos acompanharam até o final. Tá? Cada um tem seu motivo para se retirar, mas quem pôde participar, então nós vamos fazer uma foto agora, né? E desde já eu agradeço e logo em seguida passo para a Heloísa dar uma boa noite final da nossa capacitação de hoje. Podemos fazer a foto, Paola? Podemos. Pessoal que quiser abrir as câmeras aí, então. Todo mundo feliz, né? Sorrindo, porque foi muito boa a capacitação, né? 1, 2, 3 e já. Aí, deu boa, pessoal. Obrigado você por essa orientação. Hoje é uma aula e a gente precisamos dessa aula cada dia, porque a gente precisa que luta com os conselhos municipais, luta muito aqui acompanhando o serviço de CRAS. Isso é muito bom para a gente, porque eu estou cobrando sempre, eu estou em cima do CRAS, estou cobrando em cima das coordenadoras do município, eu cobro muito, porque eu sou aquele usuário enjoado, sabe? E gosto de participar, Deus abençoe a cada um. Depois, Norma, eu queria se você pudesse. Isso aí, Obrigada, gente. Boa noite. Enviar para o meu WhatsApp Obrigado, Norma. cópia desse eixo. Obrigado, gente. Foi um prazer, viu? Obrigada a todos. Gente, boa noite a todos, né? Muito obrigada. Queremos agradecer a presença de Solange, Norma, Leonilda, todo mundo, muito obrigado. Todos os usuários, bens, muito obrigado.